Você já se perguntou o que faz um anúncio realmente impactar e se destacar em meio a tantos outros? Não é somente sobre palavras certas, pessoal, é sobre usar o conceito de Big Idea. No vídeo de hoje você vai aprender o que é e como você pode definir a sua. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Nascimento, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Big Idea. É um conceito que provavelmente muitas pessoas que estão começando no copyright e no marketing no geral ainda não conhecem. Se você ainda não conhece, fica até o final desse vídeo que com certeza esse vídeo vai ser muito útil para ti. Bom pessoal, vamos começar pelo básico. O que é uma Big Idea? De que se trata esse conceito? Bom, a Big Idea, ela é conceito geral por trás do seu copy. Ela é a espinha dorsal. É ela que vai guiar você desde a headline até o CTA. Esse conceito de Big Idea ele foi definido pelo George Lois, o designer George Lois, há muitos anos atrás, entendeu? Mas foi David Ogilvy quem deu as regras, né, para nós entendermos a Big Idea do jeito que ela é hoje em dia, entendeu? A Big Idea ela é um conceito muito utilizado no marketing, é um conceito muito utilizado na publicidade, é um conceito muito utilizado no próprio design. E por que a Big Idea ela é tão importante? Entendeu? Uma grande ideia, pessoal, é o que vai fazer você se destacar em meio a tantos produtos, em meio a tantos serviços, em meio a tantos profissionais que estão aí disponíveis no mercado, entendeu? O conceito de Big Idea é o que faz você se tornar único, é o que faz você elevar o seu patamar frente a outros profissionais, entendeu? O próprio David Ogilvy, ele desde quando ele começou até o fim da sua jornada, ele sempre levou muito a sério, entendeu? A grande ideia, tanto que ele citou várias frases. Dentre a mais famosa, podemos citar aquela velha frase que todo mundo conhece, que se você não tiver uma grande ideia, é como se o seu produto estivesse passando como um navio à noite, entendeu? Eu não sei se se é assim como se fala, se não for, eu vou deixar uma ressalva nos comentários. Mas, enfim, é só para vocês entenderem, entendeu? O contexto de Big Idea, o conceito de Big Idea, ele é um conceito fundamental para você entender a sua diferenciação frente a outros profissionais, entendeu? Porque se você não tem uma grande ideia, se você não tem uma Big Idea, é como se você estivesse vendendo commodity. Então, você vai estar se generalizando, entendeu? Você vai estar sendo igual. Então, é isso que faz, entendeu? É a Big Idea que faz você ser diferente dos outros profissionais do mercado. E aí, pessoal, o que torna, o que faz uma ideia ser uma Big Idea? Primeiro de tudo, uma Big Idea, ela precisa ser clara, entendeu? Uma ideia ela precisa ser simples e fácil de entender. Você não tem que forçar o seu público a pensar demais, senão você não vai ter uma Big Idea, você vai ter uma ideia chata, uma ideia difícil de entender e chato, entendeu? Então, a sua Big Idea ela tem que ser fácil de entender, entendeu? Os grandes players do mercado, os grandes corporates, eles dizem que uma Big Idea ela deve ser tão simples de entender que ela deve ser suficiente, entendeu? Ela deve ser simples o suficiente para ser escrita em somente uma linha, entendeu? A sua ideia ela precisa ser escrita em uma linha, de tão simples que ela tem que ter. Então, ela precisa ser fácil de entender, ela precisa ser imediata e ela precisa ser simples. Você não vai estar chamando o seu público de burro, você não vai estar chamando o seu público de idiota, você só vai estar facilitando eles entenderem o que você está propondo, entendeu? Então, a sua ideia, ela também tem que ser relevante, entendeu? Ela deve falar diretamente com os desejos do seu público, ela deve conversar, né? Ela deve se conectar facilmente com o seu público-alvo, ela deve se conectar com seus desejos, com seus problemas e com seus sonhos, entendeu? Então, isso é uma ideia relevante. Uma ideia ela deve ser surpreendente, entendeu? Ela tem que ser única e inesperada, entendeu? Ela tem que ser algo que as pessoas elas não estão acostumadas a ver, entendeu? E ela deve levar a uma ação imediata, entendeu? Ela deve fazer com que o seu público, com que o seu potencial cliente,
ele clique, né, no seu botão de compra, ele clique em se inscrever, entendeu? Então, a sua ideia ela deve ser surpreendente a ponto de fazer o seu prospect, o seu potencial cliente tomar uma ação, entendeu? E como que você encontra? Como que você encontra a sua grande ideia? Como que você encontra a sua big idea? Primeiro de tudo é você estudar o seu público, entendeu? Como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, a pesquisa de público-alvo ela é o passo inicial para o sucesso do seu copy, e é a partir dela que você vai conseguir construir uma big idea interessante, uma big idea que seja única, uma big idea que realmente se conecte com o seu público, entendeu? Ela deve focar em um único benefício e ela deve focar em uma única emoção. Como assim? Todo produto ele tem um benefício principal, é o que chamamos de benefício primário, é o que chamamos de grande solução, é o que chamamos de benefício principal. Então, a sua big idea, ela deve conversar diretamente com esse benefício principal. Não foca em benefícios secundários, foca no benefício principal do seu produto, entendeu? E ela deve ser simples, como eu já disse, ela deve simplificar a mensagem, entendeu? Muitas ideias que são muito complexas, elas não conseguem ressoar e não conseguem se conectar com um potencial cliente, entendeu? Quanto mais direto e simples você for, melhor. E bom, pessoal, criar uma big idea, definir uma big idea é fácil? Seria muita responsabilidade minha falar que porque não é, entendeu? Criar uma big idea, ela é um processo que é um pouco complicado, porque como eu disse, é uma ideia disruptiva, entendeu? É uma ideia que vai determinar, né, o sucesso do seu copy, o sucesso da sua publicidade, entendeu? O sucesso do seu marketing por muitos anos. Por quê? Porque uma big idea, quando ela é bem definida, ela vai ser lembrada por muito tempo, entendeu? Um exemplo disso são as propagandas do Washington Oliveto, como a propaganda da Bombril, que ficou muitos e muitos anos no ar. Então, isso que o Washington Oliveto definiu, né, foi uma ideia disruptiva, foi uma ideia que conseguiu ultrapassar as barreiras do tempo. Então, não é fácil criar uma big idea, é uma tarefa que vai exigir muita expertise de sua parte, é uma tarefa que vai exigir pesquisa, é uma tarefa que vai exigir muita habilidade e é uma coisa que vai exigir muita criatividade na sua parte. O próprio David Ogilvy, ele não criou muitas ideias, ele não criou muitas grandes ideias, mas todas as ideias que ele criou fizeram muito sucesso, entendeu? Uma ideia, ela precisa se diferenciar, pessoal. Uma ideia ela precisa ser diferente, ela precisa ser algo que quebre o padrão, ela precisa ser algo que fuja do convencional. Porque senão, como eu disse, você vai estar vendendo commodity, você vai estar vendendo algo que todo mundo já oferece. Então é por isso que eu digo que quem cria uma big idea consegue se destacar no mercado a tal ponto de ser lembrado por anos e anos e anos. Felizmente, o David Ogilvy nos deixou um checklist muito legal, contendo 5 perguntas, entendeu? E que pode ajudar você a começar a definir as suas grandes ideias. A primeira pergunta eu fiquei sem fôlego quando eu vi pela primeira vez. Pessoal, aqui se refere, entendeu, ao impacto que a sua ideia vai ter em você mesmo e nas outras pessoas, entendeu? Ao ou ver uma ideia pela primeira vez, ela deve gerar uma reação forte, ela deve liberar uma emoção, ela deve gerar admiração de quem lê, ou até espanto, entendeu? Isso também funciona, entendeu? Tudo isso indica que a sua ideia está no caminho certo para se tornar uma big idea, entendeu? Eu queria ter pensado nisso. Uma big idea, pessoal, ela deve ser tão inteligente, ela deve ser tão bem pensada e tão convincente que outros profissionais de marketing, entendeu? Desejariam ter tido essa ideia, entendeu? Por exemplo, o anúncio do Think Small, o anúncio do Fusca, entendeu? Um anúncio aí muito famoso do pós-guerra, feito pelo lendário William Bill Bernbeck, gerou milhões de vendas do Fusca, entendeu? Foi uma ideia que até hoje gera muitos cases, entendeu? É uma ideia aí que até hoje ela gera muitos estudos e
o próprio Fusca, né, ele não foi um carro muito bem visto, mas graças a essa ideia que o William Bill Bernbeck teve, ele conseguiu elevar as vendas do Fusca e fez a Volkswagen muito feliz, entendeu? E outros profissionais, acredito eu, que queriam ter tido essa ideia na época. E tanto que ela é utilizada até hoje como estudo, entendeu? Uma ideia aí que ultrapassou os anos, entendeu? É único. Isso aqui, essa pergunta, ela nem precisa de resposta, porque eu já falei aqui que a sua ideia, ela precisa ser única a ponto de elevar o seu patamar, levar você a outro nível, entendeu? Ela se encaixaria perfeitamente na estratégia. Uma big idea, pessoal, ela deve estar completamente alinhada com a sua estratégia. Ela deve estar completamente alinhada com a sua solução, com a sua promessa, com tudo que o seu marketing arquitetou. Entendeu? Então ela deve conversar ali com a sua estratégia, ela deve conversar ali diretamente com o que o seu produto oferece. Beleza? Ela poderia ser usada por 30 anos, foi o que eu acabei de falar sobre o anúncio do Washington. O anúncio do Washington Oliveto ficou no ar aí por muitos anos, entendeu? Então, isso aqui quer dizer que uma big idea ela deve ser atemporal, entendeu? Ela deve ultrapassar os anos, entendeu? Mesmo ideias que foram lançadas há 30, 40, 50 anos, quando existe uma big idea entranhada ali, entendeu? Ela vai perdurar por anos e anos e anos e vai continuar sendo referenciada por muitos, entendeu? Aqui, pessoal, tem alguns exemplos de grandes ideias que eu vou falar com vocês agora. Por exemplo, o anúncio Think Different da Apple foi um dos grandes anúncios da Apple, né, que perduram aí por muitos anos, entendeu? E a big idea da Apple, essa big idea, ela foi feita na época que a Apple estava começando a investir sério nos computadores, nos MacBooks. Então essa ideia ela gerou milhões, entendeu? Aquela famosa ideia com aquelas figuras icônicas como Albert Einstein, como Gandhi. Então essa ideia da Apple, ela é até hoje um objeto de estudo, entendeu? Foi uma ideia muito inovadora e que até hoje é considerada uma das melhores da Apple. Entendeu? O anúncio da Dollar Shave Club, que é aquele velho anúncio, aquele anúncio muito conhecido, entendeu? O clube deles, que você pagava $1 e tinha lâminas de barbear todo mês enviadas ao seu endereço. Então, entendeu? Essa ideia, entendeu, que eles tiveram, uma ideia simples, uma ideia acessível e sem complicações, entendeu? E a solução por trás dessa ideia era que você não precisava, entendeu, de marcas caras, né, para poder fazer um barbear legal. A Dollar Shave Club, pessoal, ela teve tanto sucesso com essa ideia que a Unilever, depois de um tempo, comprou, né, a empresa, entendeu? A Gillette ficou em desespero porque estava vendo as vendas dos seus produtos caírem por conta desse anúncio, dessa grande ideia, e ela acabou sendo comprada pela Unilever, mas antes disso ela gerou milhões de dólares, entendeu? E, claro, o anúncio do Fusca, Think Small, que foi um anúncio aí que perdurou por anos, que fez, como eu disse, o pessoal da Volkswagen muito feliz. E na época que esse anúncio foi lançado, os americanos, eles tinham muito aquele conceito de carro grande, né? Igual aqueles carros da Rolls-Royce. O próprio Ogilvy, ele fez anúncio para a Rolls-Royce durante muitos anos, entendeu? Então, os americanos, eles gostavam de carros grandes. Então, a Volkswagen, ela veio com esse conceito de carros menores. Por isso o nome, Think Small, entendeu? Era o chamado de carro pequeno. A Volkswagen, ela não foi muito bem vista por conta de ser uma marca alemã, entendeu? Mas mesmo assim, mesmo com esse pequeno desafio, né, ela acabou gerando milhões por conta desse anúncio do nosso William Bill Bernbeck, que foi uma lenda aí do marketing direto. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se ajudou, clica no botão de curtir, compartilha esse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva para ver mais vídeos como esse, que com certeza eles vão te ajudar, assim como esse te ajudou. Beleza? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!